Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te fortaleça e sobre a tua vida estejam as bênçãos do nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por tua bondade. O Senhor sendo Deus grande, poderoso e fiel, o Senhor tem se importado conosco e cuidado de cada um de uma forma extraordinária. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque nós alcançamos o final deste dia, onde o Senhor nos conduziu de forma maravilhosa. Muito obrigado. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja a renovar as forças, a esperança de cada irmão, de cada pessoa, para enfrentarmos mais uma semana, onde temos a certeza que o Senhor nos conduzirá de forma grandiosa. Ó Pai, que o Senhor esteja a visitar os irmãos que estão impossibilitados, os irmãos enfermos, os irmãos que têm as suas dificuldades, os irmãos idosos, que o Senhor esteja a visitar cada um, a abençoar de uma forma especial. Ó Deus, nós colocamos a vida daqueles que durante essa pandemia contraíram, ó Deus, essa enfermidade terrível. Nós pedimos ao Senhor que possa estar abençoando, curando, restaurando para o louvor da Tua glória. Mas nós colocamos, ó Deus, nessa noite a nossa vida em Tuas mãos. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nos ajuda, meu Deus, e nos faz andar em novidade de vida. Nós oramos assim, agradecidos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, irmãos, aproveitando esta noite, mais uma vez a oportunidade que Deus nos dá, nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 9, versículos 27 a 34. Quero convidar a irmã Verônica a estar fazendo essa leitura agora. Leiamos. Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram gritando: "Tenha compaixão de nós, filhos de Davi." Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: "Vocês creem que eu posso fazer isso?" Ele respondeu: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm." E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os adverteu severamente, dizendo: "Tenha cuidado para que ninguém fique sabendo disso." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: "Jamais se viu tal coisa em Israel." Mas os fariseus diziam: "Se expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios." Ok, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta noite. Que Deus possa nos trazer lições que venham nos edificar. Queremos trabalhar nessa noite sobre o tema: a necessidade de procurar Jesus. A necessidade de procurar Jesus. Todos temos esta necessidade. Esse texto nos lembra algo interessante. Primeiro, a necessidade que temos de procurar Jesus. Segundo, que sempre tem alguém interessado em que conheçamos esse Jesus. Terceiro, e sempre tem alguém disposto a nos levar a esse Jesus. E por último, a Bíblia nos mostra um Jesus pronto e disposto a se relacionar conosco, a nos atender. Em Apocalipse 3, no versículo 20, a palavra diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo." O texto mostra
Jesus falando no contexto da igreja. Jesus estava entre a igreja, dando oportunidade para que o povo, para que a igreja pudesse ouvi-lo. Mas ele percebe que naquele momento eles estavam alheios, talvez pensando em muitas outras coisas e ocupados com muitas outras coisas. Mas ele diz: eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e tiver disposição, se alguém quiser, eu estou aqui para estar com você, para cear com você. É interessante que quando Jesus se mostra assim disposto a se relacionar conosco, nós percebemos aí no texto que lemos, que esse Jesus foi procurado por alguém, pelos necessitados, e também foi procurado por outras pessoas que tinham interesse em levar alguém. Esse alguém que não tinha no exato momento condição de procurar Jesus. Então o texto se cumpre quando nós falamos nessa introdução que quando às vezes nós não temos condição de procurar Jesus, esse Jesus age com providência e coloca alguém interessado em nos carregar e colocar diante deste Jesus. Primeira lição, uma lição que queremos trazer para o nosso coração e aplicar em nossa vida é: a nossa alma tem necessidade de Deus. Lá no Salmo 42, ele vai dizer exatamente assim. O salmista expressa a necessidade que sua alma tem de Deus. Talvez em seu físico não houvesse doenças, mas a alma estava sedenta de Deus. E a sede da alma tem adoecido muita gente. Os sintomas da alma, em muitos momentos, são inexplicáveis, mais perceptíveis. A sede da alma só Deus pode saciar. Pessoas, coisas, jamais saciarão essa sede. Por isso é que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Nós temos uma alma, se ela não estiver saciada de Deus, ela vai continuar sempre sedenta, procurando em outros meios saciar essa sua necessidade. Então nós precisamos entender que se a nossa alma tem a necessidade, tem uma sede por Deus, é para Ele que nós precisamos correr. Segunda lição que nós tiramos, lá no livro de Ezequiel, vai nos auxiliar, nos falar sobre isso, no capítulo 37, no versículo 14, o nosso espírito necessita de Deus. Quando naquele cenário de ossos secos ali, o Senhor Deus aparece e diz que o fôlego do Espírito precisava ser mostrado, precisava ser soprado ali. E houve o sopro do Espírito para que tudo voltasse a acontecer, voltasse à normalidade. O Espírito de Deus é vida. Sem esse Espírito não podemos dizer que estamos vivos. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, mostra que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Sem o sopro de Deus, somos semelhantes ao vale de ossos secos de Ezequiel 37. Em João 3, versículos 5 e 6, diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É palavra do Senhor, quando diz em João 11, 25, parte B, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o Senhor está disposto a alimentar a nossa alma, a alimentar o nosso espírito, a cuidar de nós. Em terceiro lugar, nós queremos, nesse texto que lemos, mostrar aí que o nosso corpo necessita de Deus. Nossa alma, espírito, e agora o nosso corpo necessita do toque de Deus. O texto de Mateus mostra dois homens com necessidades físicas. As necessidades daqueles homens os limitavam, eram cegos. Mesmo assim, saíram à procura de Jesus. Ao se aproximar
de Jesus, eles gritaram: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus se volta totalmente para eles e pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Que eu sou capaz de ter misericórdia de vocês? Eles responderam: cremos, Senhor. Jesus toca nos olhos deles e diz: que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Só vai acontecer algo em nossa vida quando procurarmos Jesus com fé, com a mesma fé que aqueles dois homens cegos foram na direção de Jesus, clamaram por ele e afirmaram que eles tinham certeza que Jesus tinha misericórdia deles. Não sei qual é a tua situação hoje, mas o meu conselho é: procure esse Jesus com muita fé. Ele te acolherá e te abençoará. Quarta lição que tiramos nesse texto e contexto é: Deus mostra a sua providência aos necessitados. Versículos 32 e 33 do texto lido, o texto mostra um homem sem condição espiritual sendo levado a Jesus. A providência de Deus é mostrada através daqueles que o conduziam. Aquele homem que não tinha condição encontrou alguém que se interessou por ele e permitiu que ele fosse levado à presença do Senhor. Permita que alguém que está interessado em te conduzir ao Senhor, permita que esta pessoa, ou que estas pessoas te conduza, te leve aos pés do Senhor, pois lá tu encontrarás refrigério, paz, vitória, bênção, o toque milagroso de Deus em tua vida, em tua alma, no teu espírito. Aos que não têm condição de procurar Deus, Ele os procura através de sua provisão. Eu creio nisso. Creio que estamos aqui porque temos condição de procurar esse Deus. Que procuremos, que corramos para Ele, que vivamos para a glória dEle. Última lição, baseada nesse texto de Mateus 9, versículo 34, nos mostra aí uma realidade muito triste. Os fariseus mantêm sua postura de incredulidade, enquanto a grande multidão que estava ali com Jesus, procurando Jesus, querendo ter acesso, crendo em Jesus, como o texto mostra esses dois cegos, os fariseus estavam ali incrédulos. Dois cegos clamaram por Jesus, clamaram a Jesus com fé e ele os atendeu. O endemoniado que foi conduzido pela providência recebeu libertação e cura. Porém, os fariseus preferiram continuar na incredulidade. Saíram carregando sua condenação e exibindo sua certidão de óbito espiritual. Sem conhecer a vida, sem conhecer o dono da vida, sem conhecer aquele que supre as nossas necessidades. Qual é a tua atitude neste momento? Se você quiser procurar esse Jesus, se você quiser correr para este Jesus, Ele está te dando essa grande oportunidade. Se você percebe a necessidade de procurar Jesus, eu convido você a fazer isso nessa noite. Procure esse Jesus. Ele não vai te abandonar, não vai te desprezar, não vai rejeitar, não vai deixar de ouvir o teu clamor. Busque, busque. Se você bater a porta, ou seja, se você abrir a porta onde Ele está batendo, onde Jesus está batendo, Ele vai te atender e vai estar contigo. É promessa dEle para a nossa vida. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. Oremos nessa noite, pedindo ao Senhor que nos abençoe em Cristo Jesus. Pedindo ao Senhor que com seu sangue Ele possa nos lavar, nos purificar e nos fazer mais alvos do que a neve. Só Ele pode suprir as tuas necessidades. A Bíblia
deixa bem claro que todos aqueles que procuram Jesus com fé, Ele os atende e os restaura. Que essa possa ser uma realidade em tua vida. Vamos orar nesse momento. Quero convidar a irmã Graciela para estar orando ao Senhor. Oremos. Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Deus, porque essa semana Tu nos guardaste, Tu nos dirigiste, Tu nos fizeste, ó Deus, cada dia mais voltar os nossos pensamentos para Ti. Pai, nós Te agradecemos, porque Tu és grande, Tu és soberano, Tu és bondoso, e Tu tens, Senhor, a cada dia mostrado o Teu poder sobre cada um dos Teus filhos, sobre cada pessoa nesta terra. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua igreja tem Te buscado, mesmo em momentos tão difíceis como este que estamos vivendo. Que o Senhor esteja aumentando, Senhor, cada dia mais a nossa fé em Ti, a nossa confiança no Senhor, o nosso amor para com o próximo, ó Deus, e que possamos estar cada dia mais voltados para a Tua palavra, confiando que o Senhor pode e vai fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Ó Deus, continua com o Teu povo, guardando, Senhor, os Teus servos em todos os lugares deste mundo, na nossa cidade, nas cidades vizinhas, estado, país, no mundo, ó Deus, em todos os lugares em que o sofrimento tem se agravado, pessoas têm perdido seus entes queridos, ó Deus, têm sofrido com tudo isso que tem acontecido. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Eu sei que até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dirigido e tem tido misericórdia. Te pedimos que continue, Senhor, conosco, com as Tuas misericórdias e a Tua graça sobre nós. Que possamos crer cada dia mais que o Senhor pode e vai fazer com que tudo aconteça segundo o Teu querer. Que nós possamos confiar somente em Ti. Tem misericórdia de nós. Continua conosco durante toda essa semana, em todos os nossos planos, que não são nossos, mas que possamos apresentá-los para Ti. E que o Senhor possa estar realizando cada um, conforme o Teu querer. Guarda aqueles que precisam viajar, guarda aqueles que estão em casa, Senhor, guarda aqueles que estão enfrentando todo esse processo, Senhor, de pandemia nos hospitais, médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, aqueles, Senhor, que precisam trabalhar, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos uma vida cada dia mais centrada na Tua palavra e nos livra, Senhor, de todos os males. Nós Te rogamos e confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Ele te dê uma semana repleta de paz. Que Ele possa te conduzir nos momentos de risco, a irmãos que se expõem por causa da necessidade, a constantes riscos, e a nossa oração é que Deus esteja a proteger essas pessoas, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão lá, que trabalham, prestam um excelente serviço na limpeza, todos os dias estão lá recolhendo material, recolhendo lixo, contaminado às vezes. Que Deus possa estar abençoando, protegendo e guardando a vida desses profissionais que têm um serviço que tanto ajuda, que tanto contribui. Que Deus possa estar abençoando a nossa vida e nos dando uma semana vitoriosa. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.